Segundo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Ou segundo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem nos concedido, orar pela obra missionária, pelos nossos irmãos que estão enfermos, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, que é rica, doce, é viva, é poderosa, enriquecedora e é a única fonte da qual todo aquele que se aproxima nunca terá fome e nunca terá sede. É a palavra de Deus. Oremos pela obra missionária, pelos países que vivem em dificuldades, como o nosso vizinho aqui perto, a Venezuela. Orar pelo nosso Brasil, orar pelas nossas famílias, pelos enfermos, enfim, orar uns pelos outros. Quantos aqui têm motivo para agradecer a Deus? Então faça a sua oração agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem promovido em nossa vida, pelo seu cuidado, pelo seu amparo, pela sua proteção. Reconhecemos, ó Deus, a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação, a nossa incapacidade, mas é confiados no Senhor, é respaldado no sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário, que caminhamos este caminho que o Senhor inaugurou para nós, caminho novo, caminho vivo, caminho de misericórdia, de graça, de bondade, caminho que o Senhor nos disse que seria estreito, no entanto, será glorioso sempre quando caminhamos com o Senhor. Obrigado, Deus, pela sua palavra, pelo seu cuidado. Senhor, me ajude nesta noite a dizer ao teu povo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Dá glória ao teu nome, pela tua palavra. Atenta, Deus, para os necessitados, os enfermos, aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, aqueles que estão fraquejando na fé, os joelhos trementes, que possam fazer vereda direita e caminhar firme diante de Ti. Senhor Jesus, eu entrego, Deus, esta nação em Tuas mãos. Seja o Senhor o nosso guia, vem sarar a nossa terra,
vem curar o nosso chão, esse chão manchado pelo pecado, mas nessa terra há um povo que se chama pelo nome do Senhor. E em meio ao juízo de Deus, Abraão foi consultado e intercedeu pelo povo, intercedeu pela terra e colocou limites, e foi diminuindo o limite. Mas grande é a tua misericórdia, porque por amor de um, o Senhor não permite um avião cair. Por amor de um, o Senhor não permite um ônibus bater. Por amor de um, o Senhor não permite um navio naufragar. Por amor de um, o Senhor dá livramento, porque o Senhor é Deus. O Senhor está com o aflito e o necessitado quando clama. O Senhor está com a sua igreja. Nós somos a herança do Senhor. Como diz no Antigo Testamento o bichinho de Jacó: Pai, amigo da minha alma, Senhor da minha vida, perdoador dos meus pecados, sei que nosso nome está escrito no livro da vida, porque posso sentir a tua voz, a voz do teu Espírito confirmando com o nosso, dizendo-nos que nós somos filhos de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua guarda, pelo teu amparo. Fica conosco e nos dar aquilo que necessitamos para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós estamos comentando este assunto já há alguns dias. E eu estava em casa hoje meditando ainda, e se estendeu mais um pouco, porque nós, quando lemos o texto e vimos assim, trazendo alguns comentários, nós encontramos uma pergunta. E esta pergunta diz assim: e para estas coisas, quem é idôneo? Quem, porém, seria suficiente para estas coisas? E nós começamos a verificar a forma como Paulo levava a sério a sua chamada, a sua comissão, porque ele conhecia aquele que o havia chamado. Quem é idôneo para isto? Quem é idôneo para pregar o Evangelho? Quem é capaz? Quem é suficiente? Esta é a pergunta. E ele coloca essa pergunta de uma maneira muito ousada, porque Paulo reconhece que ninguém pode por si mesmo se transformar em um mensageiro, se transformar em um meio, se transformar numa voz, como disse João, que era uma voz que clamava no deserto. Ser voz de Deus em todo tempo ou em qualquer tempo é uma responsabilidade muito grande. Por isso Paulo faz esta pergunta: para estas coisas, quem é idôneo? Quem é suficiente para isto? E ele reconhece que essa capacidade vem de Deus.
que não há mérito humano ou capacidade humana. De fato, anunciar esta palavra não depende de oratória simplesmente. Não se aprende a ser um orador em relação à verdade do Evangelho. E, de certa forma, Paulo aqui, ele se coloca como este que foi chamado por Deus, e com todas as letras dá a demonstração de que somente Deus pode designar alguém, ou chamar alguém, ou apontar alguém para ser um ganhador de almas. Somente Deus pode preparar uma pessoa e pode usá-la para levar uma palavra. E talvez você se pergunte: pastor, e quem é esta pessoa? O que é que tem que fazer esta pessoa? Esta pessoa tem que ser primeiro alcançada pela mensagem. Porque só quem foi alcançado pelo Evangelho pode falar sobre o Evangelho. Só quem vive na verdade do Evangelho pode falar do caminho, da verdade e a vida que é Jesus. Então, para falar esta palavra, não é preciso que alguém se disponha ou imagine que é necessário tanto curso, tanto estudo, embora seja tão bom, embora seja tão enriquecedor. No entanto, a pessoa mais simples, uma pessoa comum, que não é conhecida ou que não é reconhecida, se ela tem Deus na vida, se ela conhece o Jesus da Bíblia, esta pessoa tem autoridade, porque o Espírito de Deus capacita um crente fiel a dar testemunho da fé e da salvação que há em Cristo Jesus. Esta mensagem é uma mensagem poderosa porque ela não afeta apenas o natural, ela transcende, ela vai até o sobrenatural. Ela sai de uma órbita humana e terrestre e desemboca numa ordem espiritual e eterna. Esta palavra, ela produz fruto, ela produz riqueza que ouro não compra, dinheiro não paga, mas o sangue de Jesus faz com que a pessoa mais simples possa se tornar um grande ganhador de almas e ser idôneo para isto. E ter a sua vida diante do Senhor como uma vida de aroma, onde as pessoas passam por esta pessoa simples e sente que ali tem algo diferente, algo especial naquela pessoa. Tem algo de Deus naquela pessoa. Tem algo que uma pessoa comum não tem. Tem algo que uma pessoa natural não tem, porque a sua capacidade é dada por Deus.
E nisto é que nós começamos a verificar que a nossa suficiência provém de Deus. É Deus quem nos capacita. É um fato que quando nós nos dedicamos e estudamos, podemos contribuir de alguma maneira, mas isso não é tudo, porque Paulo chegou a dizer que tinha o seu conhecimento como nada. O que importava a ele era conhecer a Cristo e ser por ele conhecido. Quando nós chegarmos adiante, nós vamos verificar alguma coisa mais sobre isso. Então, a consequência de desejar ser um mensageiro e não ter esta luz, esta capacitação, pode gerar consequências eternas. E é sobre isto que Paulo fala mais adiante. Acerca daqueles que são falsificadores da palavra de Deus. Então, é preciso que haja idoneidade. Eu conheço um obreiro que eu disse para ele: você vai estudar. Você vai estudar teologia. Pastor, eu só tenho primário. Tem nada não, mas você vai estudar assim mesmo. E quando ele terminou, já estava falando grego, hebraico. Aí não recebeu um diploma como os outros, recebeu um certificado. Mas disse: olhe, pastor, eu posso até falar o português errado, mas a Bíblia eu não falo errado. Essa é a questão. É um fato que existe a interpretação do ponto de vista da leitura, da compreensão do texto. Então é preciso que haja conhecimento da língua. Sim, mas nós temos um Deus que pode suprir em nossas fraquezas. Pode até ser capaz de ajudar em nossas limitações. Eu me lembrei de algo agora, não me lembro quem foi a pessoa que falou, e de um pregador que estava falando uma mensagem que, em tese, era, parece que um erro que estava dizendo. Não é? Um erro que estava dizendo. Não me lembro agora exatamente, mas foi um grande pregador assistir aquele homem falar, e embora ele falando naquela linguagem que não era muito acertada, mas pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Então, não houve má fé daquele que por acaso estava usando uma palavra até fora do contexto da mensagem. Não houve má fé. No máximo houve uma certa ignorância. Mas quem é plenamente capaz, que nunca falhe, que nunca erre, ou que nunca tenha um pensamento, uma ideia diferente daquilo que está no texto, nem por isso Deus nos considera enganadores, porque não fazemos de má fé. O erro é quando alguém distorce de propósito para alcançar objetivos escusos, para alcançar vantagem em relação ao Evangelho. Distorcer o sentido da palavra para ter até lucro naquilo. E é o que mais nós estamos vendo hoje. Pessoas distorcendo a palavra, manuseando a palavra ao seu interesse,
até alcançar benefício com aquilo, lucro com aquilo, quando a Bíblia não quer dizer aquilo. Então é disto que Paulo fala, não é? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz: não que sejamos capazes por nós. Paulo aqui era um erudito. Paulo aqui era um homem capaz em línguas, em ciências da sua época. Era profundo no judaísmo. Mas ele escreve com a sua mão: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Quer dizer, eu conheço muita coisa, eu estudei muita coisa. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu posso dizer que tenho conhecimento, mas não posso, nesse aspecto, dizer que sou capaz, por mim mesmo, de pensar alguma coisa como se eu pudesse ser alguma coisa. Mas a minha capacidade vem de Deus. E aqui não há limite, eu posso estudar a vida inteira. Eu posso morrer com 100 anos estudando. Mas no dia que nós pensarmos que a nossa capacidade não vem de Deus, nós estaremos nos colocando como vaidosos, presunçosos, arrogantes. É isso que Paulo quer nos mostrar. Enquanto na sociedade o que vale é o poder humano, é a capacidade humana, isso é o que vale na sociedade. Qual é a cultura dele, a formação dele? Ele estudou o que para dizer isso? Tem pessoas assim, que se você não tiver uma formação, ele não para nem para lhe ouvir. Eu vou ouvir você para quê? O que é que você tem para me ensinar? Isso é a sociedade hoje. Mas aquele irmãozinho que está lá, com o picape no ponto de pregação, lá no culto relâmpago, que talvez chega lá debaixo daquela luzinha fraca do poste e começa a cantar: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. E quantas pessoas foram alcançadas por esta voz? Que hoje já existe uma corrente que acha que não deve nem existir mais isso, que não precisa nem mais disso. Mas a igreja cresceu com estas coisas, com o ponto de pregação, com culto relâmpago. Ah, pastor, mas o mundo está mudando. Sim, o mundo está mudando, mas sempre vai ter alguém na estrada deserta que precisa de um diácono na carreira, atrás de uma carruagem, perguntando para alguém: entendes tu o que lês? Esta é a loucura do Evangelho. Eu já ouvi testemunho em escola bíblica aqui.
em que estavam autoridades e tal, e etc. E o pastor contava que naquela noite ele ficou procurando o mais letrado para dar a palavra, o doutor do evangelho para dar a palavra, porque tinha autoridades ali no recinto. E o Espírito de Deus disse a ele assim: dá para fulano. Mas fulano não tinha qualificação, não tinha título, não tinha formação. Mas o Espírito diz: manda fulano pregar. E ele, quando mandou o fulano pregar, o povo ficou assim: pastor, parece que está meio fraco da cabeça. Mas naquela noite, aquele irmãozinho, na sua simplicidade, sem tanta formação, ele, tomado pelo Espírito de Deus, deu a mensagem que fez aquele povo chorar. A mensagem não está com o doutor, a mensagem está com o humilde, com o crente, com o fiel, que se humilha diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor tem uma palavra que eu possa dizer ao povo hoje. O Senhor tem uma palavra. Eu não estou advogando ignorância, porque eu estudo. Mas eu reconheço que o meu estudo serve até certo ponto em alguma coisa. Mas na hora decisiva, na hora necessária, se a graça de Deus não vier, não adianta anel do dedo do pé ao fio do cabelo, não vai resolver, porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Então, todo valor humano só tem algum significado se este humano estiver em Cristo. Então, se ele estiver em Cristo e tiver humildade, o que ele tem pode servir. Porque senão fica feito uma lata batendo. Mas tem que, todo quanto há em nós, diz a Bíblia, dê glória ao teu santo nome. Disse o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Então, se em mim há um anel, que esse anel bendiga o nome do Senhor. Se em mim há algum conhecimento humano, que esse conhecimento humano também bendiga o nome do Senhor. Nesse aspecto, será importante esse conhecimento. Porque todo conhecimento é bom. E afinal de tudo, Deus é a fonte de todo o conhecimento. Nessas últimas décadas, o homem desenvolveu o conhecimento. Nesses últimos 50, 60 anos, a humanidade desenvolveu cientificamente mais do que todos os séculos para trás. Mas é preciso compreender que, se essas pessoas que estão adquirindo conhecimento não estiverem em Cristo, tudo que conhece é esterco, não vale nada.
Porque a sabedoria, diz a Bíblia que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Mas diz o texto, quem é idôneo? Aí o versículo 17 diz, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, e da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Esta palavra mercadejando nos traz e deixa clara uma dificuldade. Porque Paulo aqui fala daqueles que usavam a palavra para ganhar, para enganar as pessoas. E é o que hoje se percebe e se vê. Ele falava dos falsos apóstolos que eram os seus maiores inimigos. Paulo pregando o evangelho, Cristo e ex-crucificado, e já naquele tempo outros falando coisas diferentes, perturbando a igreja, que estavam no meio da igreja com apenas o fim do lucro, do ganho. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Segundo aos Coríntios 11, 13 e 14. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então Paulo está comparando aquelas pessoas a negociantes, sem escrúpulos, que usavam de truques, de táticas, de técnicas de venda. E ali vai amontoando para si, utilizando de métodos. E hoje nós temos alguns ambientes que são cristãos, entre aspas, que usam de técnicas, até psicológicas. Existem aqueles que hoje não são mais pastores, são chamados agora de coach, né? Não é esse o nome mesmo? Coach. É o nome moderno. Coach. É o palestrante. Dai-te. Light. Agradai-te. Que usa de técnicas. Tem alguns que usam até um fundo musical, numa frequência adequada, que vai mexer com a sua mente. Uma pessoa que tem formação em psicologia, ele pode fazer esse auditório chorar em pouco tempo. Basta ir para os pontos. Ele sabe como levar você. Ele sabe como conduzir você a uma histeria, a um sentimento e tal. Daqui a pouco, oh, meu Deus, meu Deus. Está todo mundo chorando. Sem falar em Deus, só pela técnica. É isso que Paulo traz aqui. A palavra de Deus, ela não pode ser falsificada, não pode ser mexida, não pode ser mascarada.
A palavra de Deus é a palavra de Deus. E ela não pode ser manejada ao bel prazer. E Paulo, ele não tinha truques. Aí vem a pergunta: e para estas coisas quem é idôneo? E o versículo 17 diz: como tantos outros. Já naquele tempo havia pessoas, imagine hoje, se no começo da igreja já tinha, imagine hoje. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Paulo agora, ele faz como que uma defesa do seu ministério. Ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A intenção de Paulo não era outra a não ser anunciar a Cristo e esse crucificado. E ele não foi com palavras buriladas, arranjadas, manejadas. Para estas coisas quem é idôneo? Quando olhamos aqui, percebemos que Paulo não estava na linha de coerência ou no nível de relação, de mensagem dos filósofos. Paulo era simples e direto, a ponto de alguém menosprezá-lo. Se você abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 10, você vai encontrar um versículo que diz assim: porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Este era o conceito de Paulo na visão de alguns. Ele pode até escrever bem lá, e parece ser uma coisinha até bonita, mas olha, a presença dele é fraca. Um carecazinho magrelo assim. O seu discurso é pobre. No entanto, Paulo era alguém que aparentemente frágil, na visão de alguns, fraco de palavra, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Foi ele que estava pregando quando o menino caiu da janela? Foi ele? Que pregação animada Paulo estava pregando. Não sei, lá pelos tantos, menino. Buf! Mas o pregadorzinho fraco chegou lá no menino, orou por ele e o menino ficou em pé. Se a mensagem de Paulo alguém não tinha como tão eloquente, mas ele anunciava uma palavra que era capaz de salvar o homem.
1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Só esse versículo aqui dava para falar mais uns 3 meses. O poder demonstrado por Paulo trazia sobre ele o reconhecimento que Deus estava na vida de Paulo. Ele não precisava ganhar as pessoas na conversa. E isso ficou provado quando ele disse: não fui ter convosco anunciando-vos quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele não se apoiava no discurso. Ele não precisava fazer um discurso bonito. Ele precisava dizer aquilo que o pecador precisava ouvir. Quando o texto diz, anunciando-vos o testemunho de Deus, esse testemunho de Deus se referia à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 1:18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então esse é o testemunho de Deus, a palavra da cruz. E também é a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a coisa mais louca do que a pregação do Evangelho? Para um racionalista, aceitar a Jesus é difícil. Para um materialista, compreender Jesus é difícil. Para quem conhece antropologia principalmente, é difícil conceber Deus e conceber a pessoa de Cristo, porque o conhecimento humano dele atrapalha a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de compreender o Evangelho, porque ele bebeu de tanta fonte que não sabe mais qual é a fonte que deve beber. Porque quando se estuda antropologia, vai verificar que em todos os meios, em todas as nações, em todos os povos, há um conceito de Deus. Então esse Deus hebreu, ou esse Cristo do Evangelho, é mais um Deus em meio a tantos outros deuses. E Paulo experimentou isto no Areópago. Vamos adiante para não perder o roteiro. Quase que eu ia avançando aqui. Vamos voltar devagarzinho, de pedacinho em pedacinho. Então esta sabedoria divina serve de escândalo para os judeus e de loucura para os gregos. Mas ela é a mensagem acerca do Cristo crucificado. Então, embora alguém olhe para o Evangelho e diga: rapaz, você é daquele povo que fica lá dando glória, aleluia. Você precisa crescer, rapaz, você precisa estudar. Jovem, adolescente, escute. Você precisa abrir a sua mente.
Esse negócio de viver dentro de igreja, está ouvindo pastor cantando em coral, isso é coisa demodê, isso é coisa do passado, isso é coisa de quem não tem qualificação, isso é coisa de gente pequena. Não, você tem que ter uma visão holística do mundo, ver o mundo por cima, buscar compreender todas as concepções. Você precisa desenvolver aquilo que se chama respeito à diversidade, respeito aos conceitos, porque esse evangelho é preconceituoso, esse evangelho está fora de propósito. Como pode uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás, ainda está aí o povo acreditando nela? Isso está fora de propósito, isso é antiquado. Você precisa ouvir também o que Descartes disse, o que Aristóteles disse, o que Platão disse, o que Freud disse, o que Carl Jung disse. Você precisa ouvir, abrir a sua mente e ver essas outras coisas para você compreender o mundo. Por isso que alguns jovens, quando saem, enquanto adolescentes estão na igreja, vão caminhando bem. Quando sai, que entra numa faculdade, fraqueja na fé. Porque se deixa, se permite seduzir por este apelo de querer ser igual ao outro que está lá. Aliás, essa semana eu fiz uma publicação de uma fotografia, evidentemente que ela está manchada para que não se veja claramente, em que um grupo de universitários estavam fazendo um gesto de resistência a Bolsonaro. Então aqueles rapazes e moças tiraram a roupa, se viraram assim para cima, ó, e bateram uma foto e publicaram. Aqui é um protesto contra, é um ato de resistência contra Bolsonaro. Em que nível está a nossa escola? Em que nível está a nossa universidade? Porque no tempo que eu estudei, eu me formei em 1992. Talvez alguns aqui não tinham nem nascido ainda. Mas no tempo que eu ia para a universidade, a gente ia para aprender. Chegava lá o professor, um dos meus professores foi Roberto Magalhães, que foi governador do estado. Outro professor foi Ricardo Costa Pinto, que era um procurador-geral da República. Outra professora foi Margarida Cantarelli. Outro professor de Direito Constitucional foi Germano Coelho, que foi prefeito aqui de Olinda. A gente ia para a escola, existia sobriedade. Existia um ambiente de decoro. Existia um ambiente de respeito. Mas hoje a nossa universidade entrou por um caminho em que ninguém aprende mais nada. Muitas vezes é o lugar onde tem mais droga, mais álcool, e de onde saem as pessoas perturbadas, inquietas, transtornadas,
Nós, quando vamos para o YouTube, nós vemos mães dizendo: eu perdi minha filha na escola. Então você que é pai, que é mãe, você que é adolescente, que ainda não entrou lá, procure tomar a vacina. Lá está a carne, mas lá vai entrar o sal. Lá está a treva, mas lá vai entrar a luz. Que você seja tratado com diferença, pouco importa. Não se conforme a eles, para que não sofra nada, mas faça valer a verdade do Evangelho na sua vida. Porque quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram cativos para a Babilônia, eles foram frequentar a universidade da Babilônia. Mas eles não esqueceram do seu Deus. Eles não te disseram assim: Deus abandonou a gente está aqui mesmo, o pai da gente não está aqui, o pastor não está aqui, e já que Deus fez isso com a gente, vamos cair na gandaia. Não. Eu não quero a tua comida sacrificada a ídolo. Eu sirvo ao Deus do céu. Porque se você é um crente, e quando eu digo um crente, eu digo na mais bela expressão do ser. Porque a palavra crente assumiu um sentido meio negativo. Mas eu sou um crente. Eu sou um crente porque eu creio. Eu sou um crente porque eu acredito. Porque às vezes quando digo crente, aí alguém emenda, crente salvo. Para mim basta dizer crente, porque um crente é um crente na expressão da palavra. Porque se ele não for salvo, ele não é um crente no conceito que a gente tem. Eu não vou arredondar o argumento para melhorar a qualidade do crente. Quando eu digo que ele é crente, é porque ele acredita, é porque ele confia, é porque ele espera. E se ele é isso tudo, ele é salvo. Mas basta dizer: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não preciso colocar adereço nisso. Para estas coisas, quem é idôneo? Paulo, quando diz aqui, não fui com sublimidade de palavras, com ostentação de linguagem. Eu não fui para lá com palavra mirabolante. Eu não fui rebuscar a palavra para meu discurso ficar bem elaborado e impressionar vocês. Não. Eu poderia até, aqui no culto, usar outras palavras, porque eu sei de outras palavras também. Mas de que adianta eu ficar usando palavras aqui que talvez um ou outro não vai alcançar e o objetivo da mensagem não vai ser atingido? Então eu não preciso na mensagem usar de retórica.
pegar uma palavra difícil e colocar no meio para que a pessoa fique impressionada. Oh! Então Paulo não foi com palavras, com sublimidade, com ostentação, com argumentos, com subterfúgios. Ele foi claro. Paulo, o interesse dele é que o testemunho de Deus fosse claramente exposto e compreendido. Porque o evangelho, ele é simples. E a mensagem precisa ser simples. Eu não sei se alguém aqui teve o privilégio de ouvir Bernard Johnson pregar. Talvez muitos aqui nem conheceram. Aquela mensagem simples, evangelho. Se você colocar no YouTube, você vai ver algumas mensagens dele. Aquela mensagem simplesinha ali, pá. Quando terminava de pregar, lá vinha a multidão para ser crente. Às vezes não é a extensão da mensagem, às vezes é a mensagem ser uma flecha. Pá! Eu já vi culto do pregador dar aquela mensagem linda, maravilhosa, ninguém aceitar Jesus. Depois vem um, dá uma palavra assim, feita uma saudação, daqui a pouco desce o povo chorando. Não tem um mistério nesse negócio ou não tem? Então o evangelho, ele é simples. Ele é objetivo. Deixa eu avançar aqui. Já está terminando a hora. A sabedoria humana em nada nos ajuda para alcançar a Deus. Eu fico impressionado hoje como tem 5 passos para ser feliz. 3 passos para alcançar não sei o quê. É ou não é? É a técnica. Olha, se você fizer isso, é feito uma cartilhazinha. Faça isso, isso e isso aqui. Faça isso e isso aqui. Aí eu vou para a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem passo, não tem caminhada, não tem jornada, não tem nada. É só derramar a alma perante Deus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia. Aí vem o povo com as técnicas. 1 passo, 2º passo, o outro passo, e tantos passos. E Jesus dizendo assim: não dê passo nenhum não, caia nos meus pés aqui logo. Você vai dar passo para onde? Caia aqui nos meus pés, que eu vou lhe ajudar, eu vou lhe levantar, eu vou lhe erguer. Cria quase como se fosse um mantra, como se fosse um troço que vai
fazer de você subir uma escada. Se você fizer isso, pelo amor de Deus. Eu não sou afeito a esse negócio de passo, a esse negócio. Não, eu não sou afeito a isso. Paulo diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, se eu sou de Deus e Jesus está na minha vida, Ele vai me dar sabedoria. Foi o que Salomão pediu, sabedoria. E não foi para fazer muita coisa não, foi somente para saber entrar e sair, porque tem gente que nem sabe entrar e nem sabe sair. Sabe de tudo, menos entrar e sair. E quando a pessoa não sabe entrar e nem sair, tudo que sabe se perde. Porque na hora de entrar tem logo um problema na porta. Primeiros Coríntios 2, 1 e 2, porque nada propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Nada me propus. Isso significa que ele decidiu isto. Eu decidi que não vou fazer outra coisa, senão fazer com que vocês conheçam a Jesus e este crucificado. Segundo Champlin, ele faz um comentário dizendo que talvez Paulo quis usar de argumento no Areópago, mas ele viu que não deu muito jeito. Talvez Paulo chegou lá no Areópago e tinha muito filósofo, ele disse: eu vou dar uma palavra filosofal. Eu vou falar do Deus desconhecido. E foi falar, talvez, uma palavra, e não deu muito fruto. E tem hora que a gente não pode entregar pérola aos porcos. Eu escrevi dias atrás uma frase que diz que o evangelho, ou fazer missões, não implica somente em ganhar almas para Jesus, mas também é comprometer todas as almas diante de Deus. Porque não se prega evangelho somente para a salvação, se prega evangelho também para condenação. Porque o evangelho, quando é pregado para a salvação, e a pessoa aceita, é fundamento, é pedra de esquina, é pedra angular. Mas quando o evangelho é pregado e a pessoa não aceita, se transforma em pedra de tropeço, pedra de escândalo, porque a pessoa não vai poder dizer: eu nunca ouvi. E naquele dia, quando chegar diante de Deus, vai dizer assim: eu não ouvi não. Aí Deus vai botar o dedo na consciência e vai ele ouvir aquele irmãozinho lá do culto relâmpago, dizendo assim: Jesus te ama, Jesus tem misericórdia de ti, quer perdoar o teu pecado. O irmãozinho lá do ponto de pregação, que ninguém dá valor a ele, aquele irmãozinho ali está pregando, para que ninguém se ache escusado diante de Deus. Não é só pregar para ganhar, não, é pregar para comprometer.
Porque tem alguém hoje que diz assim: a gente prega, não tem resultado. E qual é o resultado? É somente ganhar almas? Não, o resultado é jogar a semente. Quem planta, joga a semente. Se a terra vai ser boa ou não, é problema da terra. Agora, a semente é boa. Mas nenhuma terra será inexcusável diante de Deus, dizendo: esta semente nunca caiu na minha terra. Deus vai dizer assim: caiu. Caiu na sua terra. Agora, os cuidados do mundo sufocaram a semente. Tu não vigiaste, e vieram as aves e comeram a semente. Então Paulo, ele tomou uma decisão. Porque nada me propus saber entre nós. Eu tomei uma decisão de pregar evangelho. É a minha decisão, pregar evangelho. Se não a Jesus Cristo e este crucificado. Foi a decisão de Paulo tomada. Eu fui chamado para isto, pregar o evangelho. E quando Paulo viu que no Areópago não tinha sentido ficar falando para aquele povo, ele bateu o pé assim: vou para outro canto. Eu vou procurar quem mais precisa ouvir. Eu fiz isso na Itália. Nós entramos lá numa loja. E quando João Vitor entregou a literatura e perguntou assim: você conhece Jesus? Ele falou em italiano para aquela senhorita lá. E ela pegou o negócio e jogou assim: não me interessa. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Deu vontade de dizer assim: raça de víbora. Foi para outra que estava do outro lado assim: olhe, você conhece Jesus? Aqui está, leia. Não me interessa. Não recebeu nem por educação. Nem por educação recebeu. Aí eu me lembrei, quando não quiser, bate o pé. Eu acho que ela disse: esse homem está doido. Porque quando eu fui saindo da loja assim, na porta da loja, eu fui assim, e fui embora. Eu acho que ela falou: esse cara deve ser meio doido. Pregar o evangelho. Nós vamos continuar isso depois. Para isto, quem é idôneo? E Paulo disse: eu propus no meu coração, eu decidi não fazer saber entre vós outra coisa senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que Deus nos ajude. Que esta palavra, que é tão simples, tão clara, esteja arraigada na nossa vida. Que nos tome, que nos domine, que nos cative. Uma coisa que você precisa orar é dizer assim: Senhor, cativa o meu coração. Cativar é prender. Da palavra cativar vem cativeiro. Mas Paulo dizia assim: eu sou o preso do Senhor. Porque ele, como preso,
preso do Senhor era livre. Me lembro de uma frase que eu vi do pastor Isaac. Está escrito nessa Bíblia aqui. Que essa Bíblia esse ano completa 33 anos. Já está se desmanchando de novo, vou mandar colar. Que ela tem que durar pelo menos mais uns 15. Diz aqui, cadê? Enquanto o mundo respira o gás da aflição, a igreja respira o oxigênio do céu. Olha, está já se apagando, mas está aqui, eu achei ainda. Meu jovem, adolescente, quando você entrar na faculdade, faça como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se porventura você, em algum momento, como Jonas, sair da direção do Senhor, confesse. Quem és tu? Diga, eu sou hebreu. Eu sirvo ao Senhor. Isso que está acontecendo aqui é por causa de mim. Um crente na presença de Deus pode ajudar muita gente, mas um crente fora da direção de Deus pode trazer prejuízo para muita gente. Enquanto o navio balançava, no caso de Jonas, só parou quando jogaram ele fora do navio. Tomai-me, lançai-me ao mar, me jogue para o mar, que se eu for para o mar, vocês vão ficar livres desse negócio. Foi jogar Jonas no mar, o mar ficou tranquilo. Seja um crente, para não atrapalhar a viagem de ninguém. Porque você, como um crente desajustado, você pode fazer com que onda se levante na tua casa, na tua família. Só por causa de você pode se levantar uma tempestade dentro da sua casa, porque você saiu da direção de Deus. Por outro lado, tinha um homem no barco na direção de Deus. Mas antes da viagem ele disse, é melhor não ir. É melhor não ir, é melhor não ir, é melhor não ir. Esse negócio não vai dar certo. E quem vai dar ouvido a um prisioneiro? Bora. Chegou no meio do caminho, lá vem a tempestade. Enquanto estava todo mundo agoniado, o homem de Deus estava lá embaixo. Aí disse assim, esta noite veio um anjo que me falou do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, que ninguém pule fora do barco. Porque se pular fora do barco, morre. É para ficar dentro do barco.
essa dinâmica de Deus é terrível. Porque tem hora que para ter paz tem que pular de fora do barco. E tem hora que para escapar tem que ficar dentro do barco. Para estas coisas, quem é idôneo? Ainda tem um caminhozinho a percorrer dentro desta pergunta. E a gente vai seguir mais um tempo. Mas que você possa descansar no Senhor e sair daqui hoje certo. Eu preciso estar nas mãos de Deus. Porque se eu estiver nas mãos de Deus, eu não vou dar motivo para que o navio afunde, como foi no caso de Jonas. Mas eu vou dar esperança para quem pensa que vai morrer dentro do navio. Veja a diferença entre um e o outro. Todos dois dentro de barco, um causando problema e o outro trazendo solução. Porque a tempestade sempre vem, mas quem está na direção de Deus vai atrair a solução, e quem está fora da direção de Deus termina fora do barco e por misericórdia ainda encontra um peixe, ainda encontra um submarino para levar para o lugar que Deus quer que ele vá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP.